Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Como vocês estão? Vocês estão bem? Glória a Deus por cada irmão que está se conectando a mais um culto de ensino da palavra de Deus. Que este tempo seja um tempo produtivo, um tempo de você aprender a palavra de Deus e a sua vida não ser mais a mesma. Eu queria ler um texto que o Espírito Santo de Deus me dirigiu para ler com vocês nesta noite. É o livro de Atos, capítulo 41. Livro de Atos e 41. A ação e o efeito da palavra de Deus. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Só esse versículo. Ação e efeito da palavra de Deus. Eles receberam a palavra de Deus. E a palavra de Deus encheram eles de poder. E eles foram batizados. Sabe o que significa ser batizado? Aqui significa que eles foram imergidos no Espírito, através da palavra, através do ouvir, do receber a palavra. Eles receberam a palavra, e a palavra de Deus trouxe esse efeito na vida deles. E se nós continuarmos os próximos versículos, continua repercutindo a ação da palavra na vida daquelas pessoas, daquela comunidade. Eles perseveravam na doutrina. Então eles não só ouviram a palavra uma vez, mas eles permaneceram na palavra. Eles perseveravam na palavra. Eles se dedicavam na palavra. E não só na palavra, mas na comunhão e no partir do pão. O poder da palavra, o poder da ação da palavra de Deus na vida. Você que está conectado aqui, não seja apenas um ouvinte da palavra, mas receba a palavra. Você pode ouvir a palavra como você ouve uma música que toca no rádio, ou uma sinfonia. Mas você pode ouvir a palavra e ela entrar dentro de você e te transformar, e mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes, te dar uma convicção. O poder da palavra. Hoje será um ensino da palavra. Permita que este ensino traga ao seu coração revelação dela, e que esta palavra venha transformar a tua vida, venha batizar você com fogo, batizar você no Espírito Santo, e que você não saia mais da presença de Deus, mas que você permaneça, para que você persevere, para que você se dedique a ela. Amém? Vamos orar para que a presença de Deus permeie aqui na sua casa, permeie aonde você estiver ouvindo. Não seja apenas um ouvinte da palavra. Permita que ela entre dentro de você. Senhor, eu te agradeço por mais um culto de ensino que o Senhor nos proporciona nesta noite. Senhor, usa, Senhor, a vida do pastor Joaquim. Usa como um canal, Senhor, aonde a tua presença, aonde, Senhor, o teu Espírito Santo possa fluir sem impedimento. Usa, Senhor, o teu filho que se dispõe a ser usado por ti.
Venha tocar os nossos corações em meio aos louvores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor, amém. Que o Senhor possa te envolver nessa noite. Que Ele te leve ao lugar secreto, onde só você e Ele possam ter esse relacionamento. Vamos louvar ao Senhor, aleluia. Em teu amor, mais perto estou de ti. Sem ti, ó Deus, é o desejo que há em mim. É o desejo que há em mim. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificar, do meu ser está em ti. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver em teu amor. Em teu amor, mais perto estou de ti. Sentir-te, ó Deus, é o desejo que há em mim. É o desejo que há em mim. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificar, do meu ser está em ti. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver.
Jesus, queremos levar a Tua presença, Senhor, em nossas casas. Queremos fazer de nossos lares, Senhor, o Teu altar. Envolve-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. Envolve-nos, Senhor, em nossas casas, entre os nossos filhos. Senhor, queremos atrair a Tua presença, Senhor. Senhor, aqui na casa dos meus irmãos, mulheres, esposas, pais, filhos, que todos eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles venham atrair a Tua presença, Senhor, que a Tua presença venha os envolver, Senhor. Oh, Senhor Jesus, que nós não sejamos apenas cheios, mas que nós venhamos a transbordar da Tua presença, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo. Leve a Tua presença em nossas casas, Senhor. Queremos Tua presença e viver em torno dela, Senhor. Viver entre elas, Senhor, cheio dela, Senhor. Envolve-nos, 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 Senhor. Sara, Senhor, a nossa casa. Cura, Senhor. Cura, Senhor, a nossa parentela, Senhor. Que haja cura, Senhor, nos nossos lares. Que haja libertação na alma, Senhor. Cura na alma, nos sentimentos, Senhor. Venha curar, Senhor, os feridos de alma, Senhor. Oh Deus, faz um milagre. Eu clamo agora, Senhor, o sobrenatural, Senhor, na vida daqueles que sofrem, Senhor, na alma, que não consegue ter controle de seus sentimentos, da sua angústia, que não consegue ver a luz, que parece, Senhor, que a terra está encobrindo, Senhor. Vem com Tua mão poderosa, Senhor. Tira a terra, Senhor, que encobre, Senhor. Tira, Senhor, da profundeza, Senhor, das dores, da angústia. Traga-os à superfície, Senhor, e envolva, Senhor, os Teus filhos, Senhor. Todos os angustiados, todos os feridos na alma, Senhor. Os cativos, aqueles que vivem escravos do pecado, da pornografia. Senhor, liberta, Senhor. Que eles possam ser homens e mulheres livres para Te servir, Senhor. Que haja liberdade para eles Te adorarem, Senhor. Transforma nossas casas, Senhor, em lugares de oração. Transforma nossos lares, Senhor, em altares, onde o Teu nome, onde a Tua presença, Senhor, é reconhecida e adorada, Senhor. Tira a confusão, Senhor. Tira a destruição, Senhor. Tira o gosto da morte. Tira, Senhor, a opressão. E transforma esses lugares, esses lares, em lugar de adoração ao Teu santo nome, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de receber toda adoração, Senhor. Oh Senhor, venha libertar o nosso país, Senhor, os lares que estão destruídos, Senhor. Senhor, sabemos que uma nação que tem uma família destruída, o conceito de família destruído, Senhor, essa nação é uma nação destruída. Senhor, em nome de Jesus, nós resistimos, Senhor, toda ação de Satanás, toda opressão diabólica que vem roubar, Senhor, os princípios da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Eu declaro e profetizo também sobre nossos filhos, sobre as crianças, sobre os pequeninos, Senhor, em nome de Jesus, que eles venham andar nos Teus santos caminhos, que eles, Senhor, venham andar, Senhor, debaixo das Tuas asas, e não venham desviar dela. Senhor, guarde a mente deles de tantas influências que navegam em redes sociais,
que navega nas redes da internet, Senhor, livre nossos filhos de todos esses males. Que a tua palavra, Senhor, venha ser a rocha deles. Que a tua palavra venha ser o escudo deles. Que nenhum mal, Senhor, venha tocá-los. Senhor, é a tua promessa, Senhor. E nós declaramos a tua palavra, Senhor. Nós declaramos que os nossos filhos não serão atingidos por estes séculos, mas que eles serão teus filhos e seguirão em teus caminhos e andarão em vales verdejantes. E eles apregoarão o ano aceitável do Senhor. De suas bocas sairá a palavra viva, onde vai atingir este mundo árido e torná-lo em campo fértil. Em nome de Jesus eu profetizo. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele nos envolve. Ele nos envolve. Basta você ceder. Basta você ceder. Eu quero fazer... nós vamos continuar louvando ao Senhor com os nossos dízimos e com nossas ofertas. Depois eu vou dar alguns recados aqui. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Não tem como falar de dízimo sem falar de fé. Amém? Eu vou falar algo aqui sobre fé, que é uma revelação que Deus tem nos dado. Mas diz assim: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando da palavra, amém? Diz as Escrituras que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Logo, os dois são uma coisa só. Para nós, a palavra de Deus, quando entra dentro de nós, é quando nós a obedecemos. Fé é obediência à palavra de Deus. Quanto maior for a sua obediência, quanto menor for a sua resistência à palavra, maior será a tua fé. Como você tem vivido? O livro de Hebreus diz que o justo viverá pela fé. Agora eu te pergunto, como você tem vivido? Você tem vivido uma vida de obediência? Porque não tem como falar de fé sem obediência. Não tem como falar de fé se existe resistência contra a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que entrar dentro de nós e tomar forma e nos mudar e ganhar espaço dentro de nós, à medida que nós vamos cedendo a ela. Dizimar é obediência à palavra de Deus. Você tem sido obediente? Você tem entregue os dízimos? Se você tem tido rendimento, você tem dado os 10%, olha, não é eu que estou dizendo, é a palavra. É uma ordem para todos os filhos. Se você é filho, você tem que ser obediente. Porque senão, você não ama a Deus, você não tem fé, você não é filho. Amém? Seja um filho obediente. Obedeça ao Senhor. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Não deixe de dizimar, meus irmãos. Aproveitando, domingo agora, já vou entrar na parte dos recados. Domingo agora é o terceiro domingo. Traga a sua oferta missionária. Não deixe de trazer, porque nós temos uma responsabilidades como filhos
de expandir o reino. Nós não podemos ir na África, nós não podemos ir no sertão, mas a nossa oferta pode ir. Então, separa desde já. Você pode fazer a transferência na conta da igreja. Procure os irmãos da área das finanças, que é o Davi e a Cris. Vai lá no WhatsApp deles, pega lá no grupo da igreja, pede o número da conta da igreja e faça a transferência. Se você vier, se você deu o seu nome e vai vir no domingo, venha e traga seus dízimos e traga a sua oferta missionária. Amém? Quero orar agora pelas ofertas. Se você depositou, se você fez um depósito durante essa semana na conta da igreja, nós vamos orar e vamos abençoar o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Senhor, eu te agradeço, Pai, pelos dízimos e pelas ofertas que o teu povo contribuiu. Senhor, ensina-nos a ser obedientes. Ensina-nos, Pai, a não recuar, como diz Hebreus. Quando a situação difícil vem e nós olhamos para o dinheiro e não conseguimos dizimar, porque os nossos olhos carnais enxergam que a conta não bate. Senhor, nos ensina a olhar além, Senhor, para que nós possamos dizimar sem impedimento, sem medo, para que nós possamos ser fiéis, Senhor, a Ti, sabendo que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. A Tua palavra é fiel e justa, e ela não volta vazia. Senhor, nos ensina a navegar, a caminhar pela fé, nos ensina a viver pela fé. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro todos os dízimos e todas as ofertas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você que tem um pedido de oração, anote esse número, e no final do culto, a sua oração será lembrada e orada pelo pastor. O telefone é 9478-85185. 9478-88195. É isso, né? Não? Foi isso que eu li, né? 94788-8185. Tá bom, amém. O telefone foi dado. Não esqueçam de sexta-feira de se conectar nas células. Gente, tem muita gente. Eu faço o controle, para quem não sabe, eu faço o controle dos membros da igreja. E eu sei que tem muita gente que não se conecta em célula nenhuma. O pastor falou domingo, não fica de fora. Eu li Atos 2, 42 a 47, lá fala que eles perseveravam também na comunhão. Vocês têm perseverado na comunhão? A célula, gente, é uma oportunidade para isso. Não é física, ela é virtual, mas ela é tão operante tanto quanto. A gente se fala, a gente ouve, um compartilhar, é comunhão. Você prefere ter comunhão pela internet com outras pessoas e não tem com os irmãos, com a igreja a qual você dedica a sua vida, ou deveria. Irmãos, não fique sem se conectar nas células. Se conectem, amém? No domingo, culto, horário normal, às 18 horas. Você que vai entrar virtualmente, não entre atrasado, entre no horário. E você que estará aqui, não chegue meia hora depois, ou 45 minutos depois. Cheguem no horário, amém? Então é isso. Os recados que eu lembrei foram esses. Que Deus abençoe sua vida. Vamos para a palavra, sem mais demoras. Boa noite, meus irmãos.
Graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque a presença do Senhor está nesse lugar. Desde o início nós pudemos sentir a presença do Espírito Santo aqui nos envolvendo. E como é glorioso, né? Como é glorioso. Espero que você na sua casa esteja sentindo essa presença também. Nós estamos sentindo aqui essa paz. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto de ensino que o Senhor nos proporciona, por essa oportunidade, Senhor, incrível de estar reunida com a Tua igreja, Senhor, com os irmãos que aqui estão e também com os irmãos que estão em suas casas, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de nos reunirmos como igreja do Senhor. Pai, nessa hora eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha me usar com graça, com poder, com autoridade, Senhor, intrepidez, Senhor, e que nada venha atrapalhar o mover da Tua palavra, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade para agir, Senhor, em nossas vidas a partir deste momento, meu Pai. Eu te louvo, Senhor, e te peço humildemente para que o Senhor venha me usar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre perseverando na doutrina dos apóstolos. Já tivemos a oportunidade de falar sobre vários temas com relação à palavra de Deus, a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Falamos sobre pecado e hoje nós vamos começar a falar sobre um pouquinho da igreja do Senhor. É importante que nós saibamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a igreja. Qual é a visão que você tem da igreja? Qual é a visão? O que você pensa da igreja? Então hoje nós vamos começar a falar um pouquinho disto. Nosso Deus, amados irmãos, Ele é um Deus de propósitos. Obrigado, André. Nosso Deus é um Deus de propósitos, de objetivos. Por isso que nós lemos aí em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, que Ele, Deus, nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes dele criar o mundo e o universo. Deus já tinha nos escolhido e nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor Deus nos predestinou para Ele. Então, o texto aqui de Efésios é tão claro, porque ele nos mostra que Deus, Ele nos fez, nos escolheu, antes mesmo da criação do mundo, Ele nos escolheu, para sermos dele, diz, para sermos adotados como filhos. Então aí a Paulo já começa a dar para nós ali uma luz de que Deus nos enxerga como família.
Porque ele fala, né? Ele fala, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então Deus nos enxerga como família. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Agora tem uma palavra aí. Segundo o beneplácito. O que é beneplácito? Eu coloquei em parênteses aí para você saber. Bom propósito. Ele fez tudo isso, nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos predestinados para Ele, para sermos adotados como filhos, segundo o bom propósito. O bom propósito. Beneplácito significa bom propósito. Significa que Deus é um Deus de propósitos, de objetivos. Amém? A igreja, meu irmão, diferentemente do que muitas pessoas acham, a igreja não é um desvio, não é um plano B, ou apenas um detalhe. A igreja, eu e você, sempre estivemos no coração de Deus, dentro do objetivo e do propósito de Deus. Esse propósito de Deus em planejar o homem e ter um relacionamento com esse homem. Amém? O propósito da igreja, então, meus irmãos, sempre existiu no coração de Deus. Quando Deus cria o homem, Ele não cria para nada. Ele não cria porque Ele já tinha os anjos. Ele já tinha ali os anjos para se relacionar. Ele já tinha ali os arcanjos também para se relacionar. Então, Ele cria o homem, nós vamos ver nessa noite, com um propósito, com um objetivo de se relacionar com o homem. Compreender esse propósito eterno de Deus, ele é indispensável para compreendermos o evangelho do reino de Deus. A gente precisa compreender, ter muito bem assentado isso dentro do nosso coração, essa questão do propósito eterno de Deus. Propósito eterno de Deus. Qual é esse propósito eterno de Deus? Deus nos criou para se relacionar com Ele, para sermos dele. E nisto, então, é que a igreja existe. Amém? Nessa noite, eu vou falar apenas do propósito amplo. Na semana que vem, nós vamos falar de um propósito mais específico, que é Deus tratando com a igreja através de várias figuras. Mas hoje nós vamos falar sobre um propósito mais amplo desse propósito eterno de Deus. Bom, vamos lá. Ao criar o homem, Deus então quis trazer à existência um povo que se relacionasse com Ele. Veja que Deus fez o homem com as próprias mãos. Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus formou o homem com as suas próprias mãos, do pó da terra, deu forma a ele, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E a partir daí, então, o homem passou a ser alma vivente. Agora, há algo que nós precisamos compreender. Deus fez o homem com capacidade para escolher, para decidir, que é o livre-arbítrio. Somente sendo livre, o homem poderia cumprir
o desejo de Deus. Lembra do propósito eterno de Deus, que nós acabamos de falar? Deus cria o homem com um propósito, com um objetivo de se relacionar com ele. Mas, ao criar o homem, então Deus o dota, Deus faz ele com ali uma capacidade de decidir, de escolher. Somente com essa capacidade de escolha, de decisão, é que o homem poderia cumprir, então, o desejo de Deus. Somente desta forma. Veja que Deus, ao criar ali o jardim do Éden, Ele cria uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e coloca ali no meio do jardim. E fala para o homem: não, você não pode, você pode comer de toda e qualquer árvore, mas desta árvore você não coma, porque no dia que você comer, então você vai morrer. Deus costumava se encontrar com o homem todos os dias, ao entardecer. Todos os dias Deus visitava o homem. Visitava para quê? Para se relacionar com ele, para transmitir conhecimento, ensinar, ter ali uma comunhão com o homem. Gênesis capítulo 3, verso 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que é que eles se esconderam? Porque, meus queridos irmãos, o homem escolheu errado. Deus queria que o homem escolhesse se relacionar com ele livremente, adquirir conhecimento em Deus. Lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus queria isto, projetou isto, mas o homem escolheu errado. Por isso que ele se escondeu da presença de Deus. Por isso que quando os seus olhos se abrem, depois que ele cai, depois que ele peca, Adão ali e Eva, ele então sente uma distância de Deus. Algo mudou, mas não era desde o início assim. Deus criou o homem com um propósito de se relacionar com ele. O homem escolheu errado. E isto trouxe o pecado sobre a face da terra e sobre toda a humanidade. Isso é o que aconteceu. Nós já vimos qual é o propósito eterno de Deus ao criar o homem, que é se relacionar com ele. E o homem, Adão, se colocou tudo a perder. Por causa do pecado de Adão, então, houve uma barreira entre Deus e o homem. Somente a obra da cruz é o meio da restauração dessa comunhão. Como isso é glorioso. Se você puder ter a revelação do Espírito Santo de Deus no teu coração, a igreja existe por causa disso. Jesus veio morrer naquela cruz, no Calvário, para que eu e você fôssemos salvos, para que essa comunhão voltasse novamente, para que nós pudéssemos, este relacionamento pudesse ser restabelecido. Então, quando Deus fala lá, quando o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso que Deus nos escolheu mesmo antes da fundação do mundo,
Deus já tinha a igreja em sua mente. A igreja não é um erro, um plano B de Deus. Não, Deus já enxergava a igreja. Deus já enxergava eu e você. Deus já enxergava o povo dele, que ele iria se relacionar e que ele se relaciona. Isso é glorioso. A obra da cruz é o meio da restauração desta comunhão. Tem muita gente que entende isso errado. Entende que Deus criou o homem e o homem pecou. Então Deus teve que enviar Jesus porque houve um erro, houve um desvio, Deus não erra. Deus não erra. Jesus não veio porque houve um erro no plano. O plano de Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus já sabia que o homem ia escolher errado, mas ele já tinha em mente a igreja. Ele já enxergava a igreja do Senhor Jesus. Amém? Em Romanos, capítulo 3, verso 23 e 24, diz: pois todos pecaram. Veja o que a palavra de Deus diz. Todos pecaram, à exceção de Jesus, como nós já vimos quando estudamos sobre a pessoa de Jesus, aonde nós vimos que Jesus, ele é perfeito, ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível. Jesus foi o único que não pecou. Então, o apóstolo Paulo aqui falando aos romanos diz que todos pecaram. Todos. Todo mundo. E ele fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse versículo traz muitas verdades. Muitas verdades. Todos pecaram e carecem, ou seja, perderam. Carecer é perder. Perderam a glória de Deus. Todos pecaram e perderam essa glória, essa imagem de Deus. Quando o homem foi criado, Deus cria o homem e ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Nós somos diferentes dos outros animais, de toda a criação, porque nós fomos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. E quando o homem peca, quando o homem cai, então ele perde o quê? Ele perde essa glória de Deus, essa imagem de Deus, essa semelhança de Deus. Ele perde isto, perde essa imagem. Segundo, todos foram criados, nós fomos criados de uma forma perfeita, segundo a imagem e semelhança de Deus, para nos relacionarmos com Deus sem barreira. O pecado trouxe a barreira. O pecado fez com que nós perdêssemos, então, a glória de Deus. Mas o versículo é maravilhoso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados. Essa palavra justificado, justificação, ela é maravilhosa.
O termo justificação, ele é um termo legal, uma palavra que vem do meio legal, composto de 3 diferentes palavras: justo, ficar e ação. Ou seja, o ato de ficar justo. Justo é reto. Agora, tem como a gente ser reto diante de Deus? A palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nós fomos justificados, diz a palavra de Deus. Sendo justificados, fomos justificados gratuitamente por sua graça. Justo é reto, é estar em conformidade com a lei, é ser irrepreensível, ser inatacável. Portanto, justificação é o ato pelo qual alguém se torna justo perante a lei. Vamos clarear um pouco mais. Vamos colocar um pouco mais de luz nisso. O contrário da justificação é condenação. Condenação. Justificação e condenação são 2 pronunciamentos do juiz. Como eu falei, justificação é um termo legal, emprestado dos tribunais. Vamos entender um pouco. Quando Deus nos justifica, Ele está antecipando o seu próprio julgamento final, trazendo até o presente aquilo que seria feito nos últimos dias. Vamos colocar um pouco mais de luz. O John Stott é um teólogo. Ele fala assim: perdão, ele tem conotação negativa. A palavra tem uma conotação negativa de perdão. Ou seja, a pessoa perdoada, ela necessita de uma absolvição. Ou seja, se houve perdão, é porque teve alguma coisa que aconteceu. Por isso que ela precisa ser absolvida. Isso é perdão. Então, ainda é negativo. Ainda é negativo. Por quê? Porque traz a ideia que houve alguma coisa. E aí o John Stott fala assim: enquanto que a justificação, grave bem isso, tem conotação positiva. Ou seja, não existe uma base legal para a condenação. Vamos entender isso. Quando a gente fala que justificação tem uma base, uma conotação positiva, porque não existe uma base para a condenação, significa que quando Deus deixa Deus ainda um pouco de lado. Vamos mudar aqui um pouco. Significa que não houve um fato gerador. Não aconteceu algo que precisasse ser perdoado ou absolvido, melhor dizendo. Vamos entender um pouco mais. Fato gerador é o que dá causa a algo. Os contadores sabem disso. Quando você tira uma nota fiscal, aquela nota fiscal
é o fato gerador que vai gerar um imposto para pagar. Olha como isso é glorioso. Quando Deus olha para nós, Deus não vê base legal para nos condenar. Deus não vê fato gerador para nos condenar. Vamos jogar mais luz nisso. O diabo vai na frente de Deus e fala: o Joaquim pecou. E Deus então fala para o inimigo: eu não vejo o pecado na vida dele. Eu não consigo enxergar. Eu só consigo enxergar o sangue do meu filho, Jesus. Eu só consigo enxergar que ele é meu filho. Eu não consigo enxergar mais o pecado na vida dele. É assim que Deus nos enxerga. É assim que Ele fez na obra da cruz. Ele nos justificou em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia, Senhor! No perdão, a pessoa é absolvida da culpa. Ou seja, a pessoa pode ir, pois ela está livre da pena que ela merece pelo pecado. Na justificação, a pessoa pode vir. Deus fala: pode vir, porque você está livre para desfrutar de todo o meu amor. É assim que Deus faz conosco. Por isso que o apóstolo Paulo fala ali: todos pecaram, estão destituídos, perderam a glória de Deus, mas também todos foram justificados gratuitamente por sua graça. Aí a gente entra em outra palavra maravilhosa. Como que nós somos justificados? Como que nós o nosso pecado foi ali extirpado, foi tirado. Gratuitamente em Jesus Cristo, gratuitamente. Ou seja, nós não precisamos fazer nada a não ser crer em Jesus e confessá-lo como o único Senhor das nossas vidas. Graça é favor imerecido de Deus. Graça, se é graça, é favor imerecido, ou seja, nós não merecemos. Se é graça, não admite nenhum tipo de trabalho, de esforço, de pagamento de nossa parte. O Hans Kahl diz que, é um outro teólogo, ele diz que a graça é um favor imerecido a homens miseráveis, ingratos e culpados. Nossa natureza, ela é má, ímpia e perversa, mas nós um dia nascemos de novo e nós fomos justificados gratuitamente pela graça do Senhor Jesus. Amém? Graça é Deus dando tudo a quem nada merece. Eu e você não merecemos. Não adianta. Você pode achar que é muito bom, muito bonzinho. Você pode achar que você ajuda muita gente. Você acha que você dá muitas cestas básicas. Você pode até dar, pode fazer o que você quiser, mas isso não vai te salvar. Porque só quem nos salva é Jesus Cristo e a sua graça. O homem
é um pecador, justificado pela graça de Cristo. O homem é um mendigo que encontrou pão, que encontrou a casa do pão e indica para outros o lugar onde ele deve encontrar pão. É isso que nós somos. Nós não merecemos nada, mas Cristo morreu por mim e por você, pela graça dele. Isso é graça. Deus, em sua graça, trata com o homem, embora ele seja culpado, como se nunca ele tivesse pecado. É aquilo que eu falei. Quando Deus olha para nós, ele vê o sangue do seu filho, a marca do Cordeiro sobre nós. Mas tem uma última palavra aí, eu queria dividir com os irmãos. O versículo fala: todos pecaram, carecem da glória de Deus, foram justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção. Redenção é uma palavra ali emprestada do comércio. É um termo comercial que significa o processo de compra e venda de escravos para serem libertos. Isso era redenção. Jesus, meus queridos irmãos, ele nos comprou e ele nos libertou, derramando como preço pelo resgate, ou seja, pelo pagamento, o seu próprio sangue. Tudo isso que nós estamos falando é o propósito de Deus de uma maneira ampla. Deus cria o homem para se relacionar com Ele. Deus dá ali ao homem o livre-arbítrio, o poder de decisão, de escolha. Mas o homem escolheu errado. Porém, Deus tinha um plano eterno, um propósito, um objetivo maravilhoso, que é a igreja do Senhor. E Ele então, em Cristo Jesus, Ele envia seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus, através do seu sangue, nos compra. Nos compra da onde nós não poderíamos sair. Estávamos presos em nossos delitos e pecados. Estávamos separados da glória de Deus, da presença do Senhor. Mas Jesus, pelo seu sangue, nos comprou. Nos tirou as algemas que nos prendiam e nos libertou, e o preço foi o seu sangue. Eu termino esse estudo de hoje lendo para vocês Colossenses capítulo 2, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Ou seja, nós tínhamos
uma cédula de dívida que nós não poderíamos pagar, mas Jesus cancelou esse escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e que era nos prejudicial, e removeu esse escrito de dívida inteiramente, encravando na cruz do Calvário. É isso que Jesus fez por nós. Ele nos comprou. Ele nos tornou filhos. Nos adotou. Nos livrou daquilo que nós não podíamos ser libertos por nós mesmos. A dívida que era contrária, que era impagável, Ele pagou por nós. Ele nos comprou pelo seu precioso sangue. E assim hoje, meus amados irmãos, nós podemos ter relacionamento com Deus. Podemos ter comunhão com Deus Pai. Esse é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas como igreja do Senhor. Edificarei, disse o Senhor, a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Glória a Deus pela obra da cruz. Glória a Deus pela obra que Jesus fez por nós naquela cruz. Porque como igreja, o Senhor pode se relacionar conosco e nós podemos se relacionar com Ele, porque o véu foi rasgado. O véu que separava ali no Santo dos Santos, e nós podemos adentrar naquele lugar e adorar ao Pai e ter intimidade com Ele e se relacionar com Ele. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar a Deus neste momento. Eu queria orar pelos pedidos de oração. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Porque o Senhor um dia sonhou conosco. Um dia o Senhor teve um plano, um bom propósito, Senhor. Um objetivo excelente, Senhor, que foi criar um povo, a igreja, Senhor, para que nós pudéssemos se relacionar contigo novamente, Senhor. E nós só pudemos, isso só foi possível, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar ali naquela cruz. E pôde, Senhor, através do seu sangue nos comprar, Senhor, nos resgatar, Senhor, nos redimir, Senhor. E em Jesus, em Cristo Jesus, sempre a glória para o teu Filho, a glória para Jesus, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que tira o pecado do mundo. A glória é sempre dele, Senhor. Através dele o Senhor nos deu vida, e vida em abundância, e nós podemos se relacionar contigo, Senhor, como Pai, porque somos teus filhos, somos filhos teus, Senhor. Isso só foi possível por causa da obra da cruz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, eu quero interceder por todos aqueles pedidos, por todos aqueles, Senhor, que estão passando por problemas de enfermidade, Senhor. Aquelas pessoas, Senhor, que precisam da cura, Senhor. Senhor, cura Ana Paula, Senhor, que está com câncer, Senhor. Tem 31 anos de idade, Senhor. Meu Deus, venha, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. Muda essa sentença, Senhor. Tira, Senhor,
ó Pai, o câncer, Senhor, repreenda, Senhor, ali, ó Deus, no físico, Senhor, da Ana Paula, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, todos aqueles que estão acometidos de Covid, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, curar, meu Deus, que o Senhor possa trazer cura, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Eu também me lembro, Senhor, de todos aqueles que estão presos, Senhor, nos vícios, nas drogas, Senhor, na bebida, do cigarro, ó Pai, das drogas, Senhor, em nome de Jesus, do álcool, Senhor, meu Deus, liberta, Senhor, ó Deus, vem em nome de Jesus libertar, Senhor, para que eles experimentem, Senhor, ó Deus, a libertação, ó Deus, que há, ó Deus, em Cristo Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, para todos aqueles que estão com o casamento, Senhor, ó Pai, com dificuldade, Senhor, de relacionamento, Senhor, em nome de Jesus, restaura, Senhor, restaura a harmonia do lar, Senhor, traga paz, traga tranquilidade, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Pai eterno, eu intercedo por todos aqueles que estão tristes, amargurados, Senhor, depressivos, Senhor. Pai, entra, Senhor, entra ali, Senhor, ó Pai, com a Tua presença, Senhor, meu Deus, muda esse espírito de tristeza, Senhor, troca, Senhor, por, ó Deus, vestes de louvor, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, de alegria, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, nós repreendemos todo espírito de depressão, de tristeza, em o nome de Jesus. Seja abençoado, que a alegria do Senhor esteja sobre a tua vida, que a presença do Senhor invada o seu ser, muda, Senhor, a história, escreve uma nova história, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por esse dia, por este culto, em nome do Senhor Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todos sempre, amém. Deus abençoe, amo todos vocês.